Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Em virtude aí da Páscoa, né? Vamos sair um pouquinho aí da nossa sequência aí de meditações sobre os Salmos. Hoje nós vamos ler e meditar no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Nós lemos do verso 13 até o verso de número 35. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, do verso 13 até o verso de número 35. Texto muito conhecido nosso, né, que fala sobre a aparição de Jesus aos dois discípulos de Emaús. Interessante que Lucas tem uma perspectiva muito particular da ressurreição de Cristo, né? Enquanto os outros falam lá que Jesus apareceu lá às mulheres no túmulo, né? Ele escolheu contar a primeira aparição de Jesus a esses dois discípulos, né? A famosa história aí do caminho de Emaús, porque é algo que ele deseja que nós percebamos a respeito dessa ressurreição de Jesus para a vida do seu povo. Vamos ler, eu peço a sua atenção, acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor, que diz assim, a partir do verso de número 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão, né, do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho
e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar? Senhor, nós mais uma vez queremos expressar ao Senhor a nossa gratidão, nosso louvor diante do Senhor, rendidos em adoração. Que bom, Senhor, poder entregar a Ti a nossa confissão de fé, ó Deus, na redenção que encontramos na obra perfeita de Cristo Jesus, naquele que nasceu por nós, naquele que viveu por nós, aquele que sofreu e morreu por nós, que ressuscitou por nós, que foi elevado aos céus por nós, que voltará dos céus por nossa causa. Bendito seja o Teu nome por essa obra tão grandiosa de salvação. Agora, quando nós estamos diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos e que o Senhor, ó Deus, revele a Tua vontade, ó Deus, a partir das Escrituras Sagradas, e que Teu Espírito Santo aplique a Tua palavra aos nossos corações. É o que nós oramos de forma agradecida, no nome santo de Jesus. Amém. No ano de 2007, mais especificamente no dia 12 de abril de 2007, o jornal americano The Washington Post colocou em prática um experimento que eles tinham imaginado. Qual era o experimento? Eles pegariam, né, o maior violinista, né, da atualidade, iriam colocá-lo com o seu instrumento, né, com o violino, né, mais famoso, mais caro, tocando as melhores composições, num lugar inusitado. Iriam colocá-lo em uma estação de metrô lá na cidade de Washington, né, para saber quem reconheceria aquele grande violinista, né, tocando as mais famosas peças de música clássica num instrumento valioso. E de fato eles fizeram isso, né? Eles pegaram um homem chamado Joshua Bell, que era naquela época o maior violinista do mundo, um homem que era um prodígio naquilo que fazia. Só para vocês terem ideia, né, cada minuto, né, de execução de violino que Joshua Bell fazia, ele cobrava R$1.000 o minuto, $1.000 o minuto. Ele tinha, né, um violino, um Stradivarius, daquele mais famoso, que antes de pertencer a ele tinha comprado aquele violino por $4 milhões. Aquele violino, quando era do outro dono, havia sido roubado 2 vezes. O maior violinista do mundo, com um violino de $4 milhões, tocando todas as canções clássicas, né, da música instrumental. Você sabe quantas pessoas reconheceram ele naquela estação de metrô? Nenhuma. Ele ficou ali 45 minutos tocando. Algumas pessoas passavam, paravam, ouviam. Alguns colocavam lá algum dinheiro lá numa sacolinha lá, pensando que estavam, né, ajudando um artista de rua. Um homem que cobrava $1.000 por minuto. Sabe quanto ele ganhou ao final daqueles 45 minutos de apresentação? $32,17. Ninguém reconheceu Joshua Bell com seu famoso violino Stradivarius, tocando as mais belas peças de música clássica. Esse experimento do The Washington Post, né, se tornou, né, um artigo que depois ganhou o prêmio Pulitzer, que é o Oscar, né, da literatura lá americana, né, o Oscar do jornalismo, por conta desse experimento, justamente para provar que nem sempre as pessoas são capazes de reconhecer a grandeza, reconhecer a majestade, a beleza facilmente nas suas vidas. É disso que Lucas está tratando aqui quando nós lemos a respeito desse relato sobre a ressurreição de Jesus Cristo. De uma grandeza que é despercebida. Talvez, né, a noite
desse primeiro domingo de Páscoa tenha sido a história, né? A maior história dessa grandeza despercebida, porque é o Salvador que não é reconhecido, é o Salvador que não é percebido. A Bíblia diz que dois dos discípulos dele, né, estão caminhando de Jerusalém para um vilarejo que fica a poucos quilômetros de distância de Jerusalém. E eles estão na estrada com outras pessoas, indo para a casa depois da Páscoa em Jerusalém. Já anoitecia, né? E o clima dessa caminhada não podia ter sido um clima mais sombrio, mais desagradável, né? Porque eles haviam presenciado, né, aquilo que para eles marcou a maior decepção das suas vidas, né? Eles estavam com um estado de espírito do mais terrível possível. E eles estavam conversando, trocando palavras um com o outro, em uma voz baixa, provavelmente em uma voz abafada, né? De forma intensa, né? Eu imagino que eles deviam até estar completando, né, a frase um do outro, né? Pessoal, que coisa, né? A gente creu, caminhou, né? E aonde é que nós viemos parar, né? Pensamos que Jesus era isso e de repente nós somos decepcionados na nossa fé, na nossa esperança. Enquanto eles estão conversando, Lucas diz que um estranho os alcança. Uma outra pessoa que está naquela estrada, né, deixando Jerusalém naquela Páscoa, e esse estranho começa então a caminhar ao lado deles, naquela estrada escura, e pergunta para eles sobre o que eles estão conversando. E a resposta, né, que é dada é uma repreensão. Às vezes a gente não percebe isso, né, na leitura, mas é como se os discípulos dissessem assim: meu amigo, de que planeta que você veio? Será que você não sabe do que está acontecendo? Será que você está alheio a tudo que nós estamos vivendo? Todo mundo está falando disso. E aí Lucas nos permite entrar nessa história, né? Muito mais do que Joshua Bell tocando lá, né, na estação de metrô em Washington. Nós temos alguém muito maior, porque é o Filho de Deus, que foi crucificado naquela sexta-feira, que foi ressuscitado dentre os mortos na manhã daquele dia, glorificado, que está caminhando com esses discípulos no entardecer, no anoitecer, por uma estrada de terra. E Lucas nos permite enxergar algumas coisas, irmãos, para a nossa própria experiência de fé, a partir dessa experiência da ressurreição desses dois crentes. Primeira coisa é que ele nos diz que o Salvador aparece quando nós menos esperamos, né? Lucas abre essa história com uma das suas palavras favoritas do Evangelho, né? Que é a palavrinha eis. Ela não aparece aí, mas lá no começo do Evangelho, nós somos apresentados a essa expressão quando, né, o anjo vai anunciar aos pastores o nascimento de Jesus. Ele diz assim: eis que hoje vos nasceu o quê? O Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aquilo ali, irmãos, né, quando Lucas coloca no início do seu evangelho, e ele coloca novamente aqui no final, é como que fosse um grito, né? Jesus está dizendo assim: olha, eis. Somos apresentados a esses discípulos nessa história, nessa estrada. E a Bíblia diz que um desses discípulos tem um nome, né? Cleopas, que é a forma masculina do nome grego, muito famoso, feminino, Cleópatra, né? Cleopas é o nome masculino de Cleópatra. E o outro discípulo simplesmente não tem nome. Alguns estudiosos dizem,
né, que o outro discípulo na realidade era uma mulher, a mulher de Cleopas, né? Então aqui como se fosse uma família, né, que está voltando para sua casa depois da Páscoa, né, em direção a Emaús. Outros dizem que simplesmente, né, ele não tem nome, né, porque ele serve a um propósito, para que nós coloquemos o nosso nome no lugar desse discípulo anônimo. Eu explico, né? Há um museu de arte lá na cidade de Florença, na Itália, que tem uma coleção muito curiosa de obras de arte, né? Lá você encontra obras muito famosas dos autores, né, dos renascentistas famosos da história, mas numa determinada sala lá, há uma moldura vazia numa parede, que tem um propósito. Quem vai lá pode colocar o seu rosto por trás da moldura e se tornar, né, você mesmo a obra de arte, colocar o seu rosto na história. É como se Lucas estivesse fazendo a mesma coisa quando ele escolhe contar essa história, né, da ressurreição para nós, com esses personagens coadjuvantes que não são importantes. É curioso, irmãos, porque ele não está falando que foi Pedro, ele não está falando que foi João, ou que foi algum dos Tiagos lá do colégio apostólico. Não, ele está dizendo que é um sujeito comum chamado Cleopas e que tem um outro discípulo anônimo. E há um propósito nisso, né? Porque, pensando bem, é sempre mais difícil para nós lermos a Bíblia, né, e nos colocarmos no lugar de grandes heróis da Bíblia. Quando a gente olha para o Evangelho, não sei você, mas eu tenho dificuldade de me olhar sob a perspectiva de Paulo, ou a perspectiva de Pedro, ou a perspectiva de João, como grandes heróis da fé. Mas é mais fácil me identificar com um cara chamado Cleopas e com seu amigo anônimo que está numa estrada, caminhando em meio à sua tristeza, à sua decepção. E é extremamente encorajador para nós saber que a primeira aparição pessoal registrada por Lucas após a ressurreição, Jesus não fez para esses personagens principais, mas Jesus fez para dois personagens menores, coadjuvantes, pessoas que nós nem conhecemos, mas que se parecem muito com você e comigo. Graças a Deus, né? Que Jesus, ele não aparece só para Paulo, que Jesus não aparece só para João, que ele não só aparece para Tiago, para Mateus. Jesus aparece também para gente comum, para gente simples, voltando para casa no escuro da noite, em meio às suas tristezas, às suas decepções. Jesus nos encontra, onde muitas vezes nós nos escondemos, né? Nos nossos lugarzinhos, onde a gente mora, onde a gente pensa que, né, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém acompanha. Lucas está dizendo para nós, olha, Jesus está lá, Jesus vai até lá, ele aparece onde nós menos imaginamos que ele poderia aparecer. E é curioso, não é? Porque ele é como, não sei se você já teve essa experiência ruim, né? Às vezes você fala de alguém e essa pessoa aparece quando você está falando, né? Você nunca pode falar de Jesus pelas costas, porque ele está sempre presente, né? Ele aparece, ele se aproxima, ele está presente. Aparece, irmãos, e se aproxima de nós nas nossas dúvidas, nas nossas decepções. Quantas vezes a gente se sente tão, né, sozinho, tão abandonado, tão esquecido, né, com a sensação de que ninguém sabe onde nós estamos ou o que nós estamos vivenciando. Lucas diz assim, não. Jesus é o Salvador
que aparece no lugar onde nós menos esperamos. Onde você menos espera, ele aparece na sua vida. Mas existe algo mais nessa história, né, para nós pensarmos. Lucas nos diz também que ele é um Salvador, irmãos, que não é reconhecido quando aparece ao nosso lado. Olhe para o verso de número 16 do texto. A Bíblia diz assim, que os olhos daqueles 2 discípulos estavam como que impedidos de reconhecer o Salvador. Algo nos seus olhos tornou a sua visão embaraçada. Alguns estudiosos dizem que foi simplesmente a preocupação, né? Que os seus olhos estavam escurecidos por causa do coração tão turbado, da mente tão preocupada, de toda aquela angústia que aqueles discípulos estavam vivendo e passando. Que mesmo falando sobre religião, eles estavam preocupados, eles estavam tratando dessas coisas, eles estão falando, mas Jesus está bem ao seu lado. E é verdade, às vezes a gente conversa sobre muitas coisas da religião, sem que aquilo ali de fato faça algum sentido e significado para a nossa vida. É mais ou menos assim, é fácil às vezes a gente falar sobre a eletricidade, né? Você discutir a eletricidade é uma coisa, mas colocar o dedo na tomada é outra completamente diferente. Alguns dizem, irmãos, que essa falta de percepção é uma atividade divina. É como se Deus estivesse ali naquele momento impedindo que aqueles discípulos enxergassem a Cristo, não o reconhecessem, porque Jesus fez isso mais cedo. Quando, né, Maria Madalena viu Jesus ressurreto, ela pensou que Jesus fosse o quê? Um jardineiro. Ela estava errada? Não, porque a Bíblia diz que foi ele que criou todas as coisas, que plantou todas as coisas, mas a Bíblia diz que ela não reconheceu a Jesus como Filho de Deus, como aquele que estava ressuscitado, como aquele que havia vencido a morte. Esses mesmos discípulos de Jesus, os mais famosos, foram pescar no mar da Galileia, e a Bíblia diz que Jesus apareceu no acampamento deles, com peixes na praia, e eles não reconheceram. Por que Deus permite isso? Porque às vezes nós vivemos com essa realidade na nossa vida, no dia a dia, né? Às vezes a gente está dentro da igreja, mas não consegue perceber a Jesus. Às vezes nós estamos envolvidos em contextos religiosos, né, ouvindo a respeito da palavra de Deus, ouvindo a respeito dessas grandes verdades do Evangelho, mas os nossos olhos estão meio que presos, meio que impedidos de enxergar aquele que se coloca ao nosso lado, no nosso caminho de Emaús, na nossa estrada da vida. Isso é um mistério. Sabe o que é curioso para mim, né? Na Universidade de Oxford, lá na Inglaterra, existem 2 extremos, né? Pelo menos existia até pouco tempo. É professor lá em Oxford, um homem chamado Alistair McGrath. Quem conhece literatura bíblica, Alistair McGrath é uma das grandes mentes cristãs da nossa geração. Um homem que escreve sobre história da igreja, um homem que escreve sobre filosofia, um homem que escreve ficção evangélica, um homem profundamente crente. Mas na mesma Universidade de Oxford, existe um homem chamado Richard Dawkins, que é o Darwin da nossa geração, o homem que levanta a bandeira do ateísmo. Os 2 convivem na mesma universidade. Um percebe Cristo e o outro não. Às vezes isso acontece dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família. Pessoas que convivem com Cristo, que percebem a glória de Cristo, que veem a graça de Cristo em ação nas suas vidas, mas outros irmãos cujos os olhos parecem que são vedados. Sabe por quê? Porque é preciso que haja iluminação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1 da sua carta, verso de número 18,
ele faz uma oração àquela igreja, dizendo assim: olha, eu oro para que vocês tenham os olhos do vosso coração iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança a que vocês foram chamados, a fim de que vocês vejam a riqueza da glória, da herança gloriosa que tem como povo santo. Jesus havia dito isso a Nicodemos, no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 3, ele diz assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É possível muitas vezes estar na mesma estrada da vida, com gente que vê o Salvador, que conhece a sua graça, que conhece a sua misericórdia, mas cujos olhos estão vedados, cujo coração está trancado. Eu preciso fazer a oração, eu preciso cantar, como o David Kinlan canta uma música muito legal, que ele fala assim: abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Tantas vezes, irmãos, é preciso que nós oremos ao Senhor para que o Senhor abra os nossos olhos, para que o Senhor abra os olhos daqueles que convivem conosco, para que o Salvador seja revelado, porque é possível que muitas vezes esse Salvador esteja ao nosso lado e ele não seja perceptível ao nosso coração e aos nossos olhos. Mas Lucas continua a sua narrativa, sobre esses dois discípulos de Emaús, do caminho de Emaús, e ele nos diz também, irmãos, que é possível que nessa história nos lembrarmos que o Salvador é aquele que concede todas as oportunidades para que o nosso coração seja aberto para Ele. Lá para o verso de número 19 do texto, Jesus diz assim, depois que eles contaram sobre as ocorrências, quando Jesus perguntou por que eles estavam assim, eles dizem assim: mas você não soube o que aconteceu nesses últimos dias? E Jesus diz no verso 19: o quê? O que foi que aconteceu? Parece, irmãos, que não há sentido, não há significado naquilo que Lucas está dizendo aqui para nós, mas é muito curioso, porque, vamos pensar bem, esses homens carregavam uma confusão tremenda, eles estavam lidando com uma grande decepção, a maior decepção das suas vidas, mas esse Salvador que se coloca ao lado deles, lhes concede a oportunidade de contar para Ele coisas a respeito daquilo que ele, Jesus, viveu, como se ele não soubesse. Você já pensou como é isso? É o mesmo processo que acontece conosco nas nossas orações. Jesus é aquele Salvador que permite que nós possamos dizer a Ele o que nós pensamos sobre Ele, o que acabamos de experimentar sobre Ele. Ele diz assim: quais são as coisas que vocês sabem que eu não sei? E a Bíblia diz que quando Ele faz isso, aqueles discípulos, tão deprimidos, abrem o seu coração diante do Senhor, porque eles estão dizendo a Ele, o seu próprio nome. Eles dizem assim: olha, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, aquele que nós achamos que era o profeta, aquele que nós achamos que viria para nos abençoar, o que aconteceu com ele? Esses estranhos acontecimentos que estão relacionados ao seu túmulo vazio. E a Bíblia diz que Jesus ouve com muita paciência aquele relato daqueles dois discípulos tão decepcionados. Irmãos, que humildade essa desse Salvador ressurreto, desse que nós chamamos de o nosso Salvador, do nosso Senhor, porque aqui está o Filho de Deus ressuscitado, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que sustenta a criação. E onde é que ele está? A Bíblia diz que ele deixa dois discípulos ignorantes, gente decepcionada com a vida, num caminho empoeirado,
em uma noite escura, em direção a um lugar insignificante, contar para ele o que aconteceu com ele. Há um hino dos nossos hinários, não é? Um hino muito bonito. A gente não canta tanto ele, nós vamos cantar no final do culto hoje. Eraíde já separou para nós. Mas é um hino que fala sobre o bondoso amigo que é Cristo, né? E o poeta diz assim: quão bondoso amigo é Cristo, revelou-nos o seu amor. Ele nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Se falta o coração dorido, gozo, paz, consolação, é porque nós não levamos tudo a Ele em oração. Se você anda triste e carregado de pesares e de dor, Jesus, o eterno abrigo, vá a Ele com fé e expõe o teu mal. Se os teus amigos te desprezam, conta isso em oração, porque Ele é verdadeiro amigo, e isso, Ele já nos deu prova disso, quando para nos resgatar, Ele humilde derramou o seu precioso sangue. Queridos, quantas vezes o Senhor já nos concedeu a oportunidade de abrirmos o nosso coração para Ele? Todas as vezes que nós nos achamos decepcionados, sobrecarregados, quando nós nos sentimos esquecidos, desapontados com a vida, doentes, isolados, quantas oportunidades Ele já nos concedeu, como concedeu a esses discípulos, de dizer quais as coisas que têm acontecido com você, que eu, entre aspas, não sei ou ignoro. Ele é o Salvador, perante quem nós podemos derramar o nosso coração, escancarar a nossa alma, em busca de graça e misericórdia. Lucas está nos lembrando disso, que Ele nos dá a oportunidade de abrirmos a nossa vida, de escancararmos o nosso coração diante dEle. Mas olhando mais para o texto, é possível ver também que tipo de Salvador esse Jesus é, porque Ele é o Salvador a quem nós podemos contar como a nossa vida nos decepcionou. Olhe para o verso de número 21. Ele diz assim: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. Esses dois discípulos estão de forma muito enfática, pessoal, de forma contínua, aumentando suas esperanças de que Jesus era o único que podia fazer alguma coisa pela nação de Israel, E eles estavam ali dizendo assim: olha, todas as nossas esperanças como povo de Deus foram por água abaixo. A identidade que nós tínhamos, que estava totalmente investida em Jesus de Nazaré, morreu. Quantas vezes as nossas esperanças foram cravadas em alguém ou em alguma coisa que nos decepcionou? Às vezes nós olhamos para os nossos relacionamentos e dizemos assim: olha, agora sim eu encontrei aquela pessoa que é capaz de me fazer feliz, que é capaz de trazer graça, que é capaz de trazer significado. Aí você embarca, pensando que embarca no barco do amor, e sabe onde é que você embarcou? No Titanic, que vai afundar. Quantas vezes, irmãos, nós transferimos isso para as nossas expectativas de negócio? Você deposita a sua esperança num curso, num trabalho, numa promoção. E nós nem pensamos que Deus projetou a nossa vida de tal maneira que tudo que nós fazemos, à exceção de Jesus, deve nos levar ao desapontamento. É isso. Isso é projeção de Deus. Sabe por quê? C.S. Lewis diz isso, para que nós não experimentemos a tirania do falso
absoluto. Quando você coloca em alguém ou alguma coisa o lugar, a expectativa, a esperança que só pertence a Deus, quando isso acontece, você fica igual a esses discípulos. Olha, nós esperávamos que ele fosse quem fizesse isso. Nós achávamos que ele faria isso. E a grande verdade é que a vida sempre está a um passo da decepção. Quando a gente olha para a nossa história, a gente está sempre a um passo de nos desapontarmos, de nos decepcionarmos com alguma coisa. E quando isso acontece, irmãos, nós precisamos de uma esperança que esteja acima, de algo que possa vir além daquilo que nós enxergamos nessa vida. Você precisa de alguém que mantenha a sua esperança acima de todas as coisas. Você sabe que essa é uma regra do alpinismo, né? Nós não temos alpinistas aqui, temos muito ciclistas, né? Mas os alpinistas, né? Eles têm uma coisa muito curiosa. Eles se amarram uns aos outros quando eles estão subindo alguma montanha. Sabe por quê? Porque todos eles têm a esperança de que, né, quem está lá em cima cravou o seu martelo, cravou lá o seu instrumento em um lugar que possa segurar os outros. É por isso que quando um cai, a esperança é que o de cima tenha firmado lá a sua cunha, para que, né, a âncora possa sustentá-los em uma eventual queda. Foi algo assim que aconteceu, né, em 1953, quando uma equipe de alpinismo tentaram escalar uma montanha, a segunda maior montanha do mundo, né? A primeira a gente sabe que é o Everest, mas a segunda fica lá na região do Paquistão, chamado K2. E as pessoas do alpinismo dizem que esse K2 é muito pior do que o Everest, porque ela é conhecida como a montanha da morte. E alguns alpinistas naquele ano lá, um grupo, né, de 8 pessoas, 5 pessoas, melhor dizendo, estavam escalando aquela montanha da morte, né? E de repente 3 deles se soltaram. Mas graças a Deus que 2 lá em cima tinham cravado as suas âncoras na rocha e puderam sustentar. É isso que a palavra de Deus nos diz. Há apenas uma esperança que não decepciona, é aquela que está acima de nós. É aquela que reside no Salvador, que ressuscitou da morte, que está ancorado acima nos céus. Tudo mais nessa vida, tudo mais nessa terra está fadado ao desapontamento. Mas quando nós cremos no Senhor, quando nós esperamos no Senhor, há esperança, há uma âncora a que as nossas almas podem se agarrar. Lucas continua, irmãos, a sua descrição dessa história lá do caminho de Emaús, e ele nos diz que Jesus é o Salvador, que também abre os nossos olhos para quem Ele é, não para aquilo que nós pensamos que Ele seja. Olhe para o verso 26, o texto diz assim: porventura, não nos convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Aqueles homens haviam colocado a sua esperança em um Cristo que eles fabricaram. Eles disseram o seguinte: olha, Jesus é o Messias que nós gostaríamos que ele fosse. Um Messias militar, o descendente de Davi, que vai espantar esses romanos daqui. Quão decepcionante foi para nós descobrir que ele morreu. Mas Jesus diz assim: mas não convinha que o Cristo padecesse antes que entrasse na sua glória? Padecesse para entrar na sua glória? Quantas pessoas estão seguindo um Jesus fabricado por elas mesmas? Basta você dar uma zapeada aí nas redes sociais uns dos outros e você vai descobrir quantos salvadores mentirosos existem por aí. Pessoas que nós imaginamos assim: olha, eu construí um Salvador, a minha imagem, a minha semelhança. Jesus é assim.
porque eu quero que ele seja assim. Ele é a minha esperança, porque eu espero nele dessa forma. Jesus diz: convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E o texto diz que a partir de Moisés, ele passa a expor tudo que a respeito dele estava e deveria estar contado nas Escrituras sobre quem ele é. Irmãos, é impressionante a distância do Jesus, dos discípulos de Emaús, do Jesus que se expõe a eles na estrada, ali naquele final de tarde, início de noite. Porque Jesus está dizendo: olha, a cruz precede a coroa. Os espinhos precedem a coroa. Nenhum de nós gosta disso, nenhum de nós quer isso. Mas Jesus diz assim: olha, eu vim para sofrer por vocês. Eu não vim para carregá-los no colo, para dar a boa vida, para ser a esperança de vocês nesse mundo. Eu vim para sofrer por vocês. E ele diz assim: quão nécios vocês são, quão tardios de coração para compreender a natureza da verdadeira esperança. Aqui está, irmãos, o que esses dois discípulos não esperavam nessa estrada. Jesus chama eles de tolos, de lentos, de pessoas com dificuldade de encontrar a verdade. Mas Jesus oferece para eles lentes pelas quais eles deveriam enxergar a realidade da estrada, enxergar a realidade da esperança. Oferece óculos. Você já teve a experiência de assistir um filme com óculos 3D? É muito diferente, não é? É o que Jesus está oferecendo para esses discípulos aqui. Pessoal, olha, toma aqui, um óculos 3D para vocês enxergarem a realidade, para que vocês enxerguem as coisas como elas realmente devem ser vistas. Se vocês olharem, vocês vão compreender, vocês vão entender que tipo de Salvador eu sou. Não o que vocês inventam, não o que vocês querem, mas o que realmente vocês precisam. E a última coisa que nós enxergamos no relato de Lucas, nessa noite, nesse domingo de ressurreição, é que ele fala que Jesus é o tipo de Salvador que, quando está perto das nossas vidas, nós precisamos pedir que Ele fique perto das nossas vidas. Olha o verso 28 e o verso 29, o texto diz assim, que quando eles se aproximavam da aldeia para onde ia, fez ele, Jesus, menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E ele entrou para ficar com eles, para cear com eles. E a Bíblia diz que enquanto Jesus falava, os seus corações começaram a arder. Eles queriam mais daquele estranho. Eles queriam a companhia. Eles queriam experimentar mais daquela presença. Mas eles só experimentaram quando eles pediram, para que Jesus ficasse com ele. Porque o texto diz que Jesus fez menção de continuar na estrada. Ele iria continuar, a menos que esses discípulos dessem o próximo passo, que era pedir para ele permanecer. O que isso significa? Às vezes nós ouvimos a palavra do Senhor, às vezes o nosso coração arde, o nosso coração queima, a nossa alma deseja,
mais do Senhor, mas nós simplesmente deixamos Jesus seguir adiante. Nós deixamos ele passar adiante. Sabe por quê? Porque há sempre alguém que precisa de Jesus. Há sempre uma casa que precisa de Jesus. Há sempre uma família que precisa de Jesus. Há sempre uma vida que precisa ser restaurada pelo Senhor. Há milhões e milhões de pessoas no mundo precisando do Senhor, desejando o Senhor, e Ele está passando, irmãos, e Ele permanece conosco quando nós pedimos que Ele fique. Há um hino bem antigo, um cântico, que nós já cantamos muito na igreja. Hoje nós não cantamos muito, mas fala justamente isso, né? Fica, Senhor, já se faz tarde. O Senhor tem o meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Jesus precisa ir, irmãos. Jesus deve passar por muitos lugares. Mas o próximo passo, quem dá nessa nossa relação com Ele, com a sua presença, somos nós. Nós precisamos pedir que Ele permaneça, que Ele, derrame graça e misericórdia sobre as nossas vidas, que Ele não passe desapercebido da nossa casa, da nossa família. Nós já vimos na história dessa noite, lá no princípio do culto, que é fácil muitas vezes, o mais talentoso, com o melhor instrumento, tocando as melhores composições, passar despercebido pela maioria das pessoas. Jesus é muito maior do que Joshua Bell, mas ainda assim, Ele passa despercebido ou não reconhecido por muitas das nossas casas, pelas nossas famílias representadas. Nem sempre nós o reconhecemos quando Ele se apresenta a nós. Nem sempre nós esperamos que Ele se apresente a nós. Nem sempre nós conseguimos reconhecê-lo, porque a nossa esperança ou expectativa de Salvador é completamente diferente daquilo que Ele apresenta nas Escrituras. É por isso que o salmista diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Curioso como Lucas escolheu contar essa história da ressurreição sob a perspectiva desses dois discípulos comuns, pessoas parecidas com você e comigo, para nos lembrar quem é esse Salvador ressurreto que se levantou da morte por nós, para transformar a nossa vida, para transformar a nossa história. Que Ele nos dê graça, que Ele nos dê misericórdia, mas principalmente, queridos, que a semelhança desses dois discípulos, nós possamos declarar ao Senhor e confessar: fica, Senhor, conosco. Não passe da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos casamentos. Fica conosco e produz a vitória que só o Senhor pode produzir por causa da Tua graça e da Tua misericórdia.